Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Então, a cada 3 meses, nós temos a oportunidade de ver o que alguns desses super investidores fizeram nos últimos 3 meses. Os registros são feitos trimestralmente, 45 dias após o final do trimestre do calendário. Agora é cedo. O NF é um relatório trimestral obrigatório para gestores institucionais com mais de 100 milhões de dólares em ativos, enviado à Securities and Exchange Commission. Agora, é importante observar que tudo o que estamos vendo agora pode mudar ou já mudou. É uma possibilidade, certo? É uma possibilidade porque estamos recebendo isso depois que o trimestre já terminou. Talvez 2 semanas após o fim do trimestre, alguns investidores já tenham vendido posições recém-compradas. Definitivamente é uma possibilidade. Já vimos Michael Burry comprar United Health, certo? Isso foi o que cobrimos 3 meses atrás. Adivinha só, United Health já saiu da carteira agora? Um exemplo de alguns trimestres atrás, Berkshire Hathaway comprou Ulta Beauty, ficou por um trimestre e essa posição caiu mais de 90%, então só porque estamos vendo nomes que foram adicionados no último trimestre, não significa que esse nome ainda está nessa carteira. No momento em que você está assistindo isso agora, com isso foi assim que o mercado fechou na sexta-feira, com o Nasdaq encerrando, SP verde, quase verde, o Dow Jones caiu. Se você olhar os nomes que acompanhamos aqui nessa lista de observação, pode ver que tivemos alguns em verde. Micron subiu 4%, HIMS 25%. Applied Digital, na verdade, de todos os nomes de data centers de nuvem de inteligência artificial por aí, Applied Digital subiu 26%, Reddit subiu e Nvidia 17%. Próxima semana será importante, pois Nvidia divulgará resultados na quarta-feira. New Holdings subiu 14% após bom trimestre, Rubrik também 14%, Palantir 1%, UD 0,8%, Rocket Lab 0,6% e Meta ficou estável. O mesmo com a AST Space Mobile, que mais caiu. BMNR quase 6%, Nebus e Iron subiram 46% e 57% 4%. É meio louco. Ninguém gosta do PayPal, isso está bem claro. Agora, 4 voltou para menos de 70 dólares e o restante caiu de 3 até cerca de 0,7%. Você tem comprado algo nas cestas de queda? Conta aí nos comentários. Se gosta desse vídeo, aperte todos os botões. Agradeço muito. Se quiser apoiar mais, confira o link na descrição. Comente as 10 melhores ações para comprar ou acesse Fulcom/CouchInvestor. Obrigado. Então, primeiro estamos falando aqui sobre Bill Ackman. Pershing Square Capital Management. 11 posições, valor da carteira de 1.464 bilhões de dólares. Como você pode ver, a 25%, 0,1%. Brookfield, 19,21% da carteira, reduziu essa posição em 0,34%. E então você tem aqui, se você combinar os dois tickers do Google, um tem direito a voto, o outro não. Um com os direitos de voto. Ele reduziu isso em 9,68%, mas essa seria a terceira posição na carteira, então a quarta seria Howard, use 1052. Depois, Restaurant Brands com cerca de 10%, seguida por Amazon, Chipotle, Hilton, Seaport Entertainment e Hertz. Esse é o portfólio. E ele realmente não fez muita coisa além de reduzir a posição em Google, parte da posição em Google em 968%. Por que ele fez isso? Eu não sei. Talvez no próximo trimestre apareça uma nova grande posição, embora a Amazon já seja uma grande posição, ou talvez ele tenha aumentado sua posição na Nike, porque tem uma opção de compra da Nike que não aparece aqui. Não entendo porque o Dataroma não faz o mesmo com Michael Burry. Nós não temos, talvez outros também, nós não temos as opções aqui, então é uma pena. Talvez seja algo que eles deveriam pensar em atualizar. Seguindo em frente aqui, temos Chuck Acker Capital Management com 19 ações na carteira, valor da carteira um pouco acima de 10 bilhões de dólares. Este é um caso em que, sim, há bastante atividade, mas existem outros super investidores que são muito mais ativos a cada trimestre. Então, neste caso, você pode ver que os dois principais nomes, Mastercard com quase 17,9%, reduziram isso em 4,24%. Brookfield não reduziu tanto, mas isso equivale a 13,14% do portfólio. KKR 11,29%, Visa 10,12% e Moody's pouco acima de 10%, ele 6,3% e 8%.
Aqui você vê claramente que as 5 maiores posições representam quase 60% do portfólio. Quanto ao restante, ele reduziu O'Reilly Automotive em 84%, Roper Technologies em 19,65% e quanto a 2.751%. Copart também teve aumento de 253% aqui. E Copart, eu não sei o que é, mas aparentemente é uma líder global em leilão de carros 100% online, oferecendo veículos usados para atacado e para reparo. Interessante, quero dizer, ele tem O'Reilly Automotive com 926%, então acho que ele gosta desse setor. A Danaher Corporation reduziu em 507% a CCICC Intelligence Solutions em 1.000 e 16% a American Tower em 516% e a Verisk Analytics em 417%. Agora eu fico me perguntando quando ele fez isso, então tá bom. Então, compartifico eram posições, ele acrescentou. No segundo trimestre, então há 6 meses, e agora ele aumentou isso bastante. Ambas as posições aumentaram bastante. Ok, interessante. Ele reduziu as outras também. Sim. O'Reilly também caiu 27% no segundo trimestre. DANHR, acho que não. Mas a American Tower ele reduziu em 51% neste trimestre, após uma redução de 646% no segundo trimestre. Eu me pergunto se, então essa posição ele já começou a reduzir bastante. No quarto trimestre de 2024 ele reduziu 9%. Pouco antes disso, 9% no quarto trimestre de 2024, quase 53% no primeiro trimestre, 64% no segundo e agora 51%. Então, ele tem reduzido bastante essa posição. O Airbnb ainda compõe 42% da carteira. Terceiro ponto de Daniel Leb: 41 posições em uma carteira de 83 bilhões de dólares. Aqui, como você pode ver, este é um investidor muito ativo e, bem, a carteira. Acho que as principais posições não mudam muito, já vimos esses nomes no topo por vários trimestres, mas por gentileza. Mesmo assim, redução de 91%, quase 2%. Amazon ele aumentou essa posição, o mesmo com Microsoft, em 175%. Depois há uma pequena compra de Nvidia e uma nova posição. Uma grande empresa americana de transporte ferroviário de carga, sediada em Atlanta, que opera uma ampla rede no leste dos Estados Unidos da América e conecta aos principais portos. Empresa interessante, eu acho. Talvez uma empresa para estudar. Aliás, ou se você achar alguma empresa interessante aqui. Quer que eu fale sobre ela em outro vídeo ou numa live? Avise nos comentários. Brookfield, TSMC Capital One e Flutter Entertainment são exemplos citados. Vamos ver se achamos algo interessante. Outra compra do Sony Group International e também da Union Pacific. Então eu acho que Daniel Leub é um grande fã dessas empresas, porque já são agora 2 novas posições, basicamente no mesmo setor. Shark Ninja aumentou 50%, Vistra reduziu 252% e aumentou Meta em 466%. Mastec também é uma nova posição, e Mastec é uma das principais empresas de construção de usinas de energia e energia renovável do país. Certo, eles são especializados na construção e engenharia de usinas de energia a gás natural. Quanto mais, até eu estou só aprendendo coisas aqui. Essa é surpreendente. Ele abriu uma posição na Core Scientific novamente, isso foi no último trimestre. Nós não sabemos quando isso aconteceu, não sabemos se foi no final do trimestre, no início do trimestre, no meio do trimestre. E pode ser que essa posição nem exista mais no quarto trimestre. Mas muito interessante, muito interessante. Ele reduziu a posição na Apollo Global Management em 49%. Vamos ver o que ele fez antes. No trimestre, ele também reduziu Danaher em 90%, não sendo o único a vender. Esse nome vendeu completamente suas posições em Workday, DocSign e Sea Limited. Interessante, mas não conheço os outros nomes. No segundo trimestre, ele incluiu Meta e no terceiro aumentou bastante a posição. Também começou a reduzir TSM no segundo trimestre. Apollo Global também. Ele vendeu todas as ações do Pinterest há 2 trimestres? Interessante, interessante de novo. Esses são portfólios muito ativos, muito ativos. Você pode gostar ou odiar, mas continuo dizendo isso. É interessante ver.
Mas realmente não recebemos informação extra, como por que você fez isso ou aquilo, não sabemos. A menos que apareçam na televisão, só vi um que apareceu no ano passado, talvez 2 vezes. Quando ele disse, compre tudo da China, e aí descobrimos que ele não comprou nada da China, na verdade ele vendeu, ele realmente vendeu. Mas como você pode ver, David Tepper ainda tem 156% do portfólio em Alibaba. A Alibaba realmente foi atingida na sexta-feira. Acredito que os Estados Unidos investigam a empresa por suspeita de auxílio militar à China, como espionagem. Essa ação caiu cerca de 36% no dia seguinte e depois subiu um pouco. Voltando ao David Tepper, dá pra ver claramente que ele possui outros nomes chineses aqui, mas o número 2 é a Amazon. Mas essa posição caiu, 74%. O Oldipur subiu quase 2.000%. Nvidia subiu, Google caiu, mas são ações sem direito a voto. Aqui você tem QEP. O fundo negociado em bolsa chinês foi aumentado em 85%. Em seguida temos energia, TSMC, Meta, Vistra, Microsoft, Pinduoduo e Uber. Desculpa, de certo Qualcomm, um grande aumento em Qualcomm, 255%. A nova compra aqui é AMD. Certo, sua nova posição foi AMD, tudo bem. Uau, certo sim. A nova posição foi Fiserv, Fiserv e American Airlines. Truist Financial. E então, essas são posições muito pequenas. Quero dizer, 0,2, 0,2, sim, 0,3, 0,4, 0,5% do portfólio. São pequenas, mas valem muito em dólares. Mas muito interessante. Fico curioso para saber o que aconteceu com a Fiserv. Se ele realmente aumentou, ou se está comprando mais ou não, ou talvez tenha vendido tudo. United Health é um dos nomes que praticamente já saiu da carteira. Vendeu 9.169%, reduziu a Micron em quase 40% aqui também. Vamos verificar se vendemos todas as ações de alguma empresa no terceiro trimestre descendo a página. Então ele vendeu completamente todas as ações da Intel, Oracle e KE Holdings no último trimestre. No trimestre passado ele comprou ações da Intel. Ok, basicamente ele ficou satisfeito e feliz com o movimento da Intel, que foi suficiente para ele. Puf, totalmente fora. No último trimestre analisamos isso. Uau. Ele comprou Intel, mas talvez quando fizemos o vídeo a Intel já tivesse saído. Embora provavelmente não. Provavelmente foi perto do fim do trimestre, quando a Intel estava um pouco mais alta, mas não sabemos ao certo, só estamos especulando. Mas essa é a atividade de David Tepper para o terceiro trimestre. Indo agora para François Ronchon. Muito interessante. Investidor com 52 ações na carteira, 31 bilhões de dólares. A principal posição aqui é Berkshire com 819%, depois Meta, depois Builder, First Source, Heiko Corporation. Aqui diz Edis, mas acho que ele basicamente adicionou uma ação ou algo assim, o mesmo com as outras posições, basicamente. Ambas próximas de 6%, Google foi reduzida em 23% e o restante são adições muito pequenas. Ok, então aqui a atividade já está boa. Talvez seja como fazer preço médio ou só aumentar a quantidade de ações, certo? Porque ele adiciona 1%, 2% menos de 1%, 0,4% mal faz diferença, certo? Ele só adiciona aqui e ali, sem grandes mudanças. Se olharmos o que ele comprou, talvez o que ele vendeu completamente, vamos ver. Então ele comprou apenas uma nova empresa que se chama ResMed. A ResMed é uma empresa que se sai bem de apneia do sono a condições respiratórias, incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica. A ResMed oferece soluções inovadoras para ajudar pessoas a viverem de forma mais feliz e saudável. Certo, é uma empresa de equipamentos médicos de San Diego, então foi vendida. Sim, ele vendeu todas as ações do Starbucks, Bank of America e Amazon. Como pode ver, era uma posição bem pequena e foi totalmente vendida. Também da Intuitive Surgical. Mas era uma posição muito pequena. Starbucks e Bank of America eram maiores. 236? Sim, 236% da carteira dele anteriormente era Starbucks. Então isso sumiu completamente. Passando para Howard Marks, da Oaktree Capital Management, que agora, se não me engano, pertence totalmente a Brookfield. Número 1. Ainda assim, nada realmente muda muito com eles. Torma ainda representa 176% do portfólio, Expand Energy 1.135%, Garrett Morton 91%, AngloGold, eu acho. Eu acho que não precisamos realmente procurar o que eles estão fazendo. AngloGold, Ashanti 62%.
Novas posições, Viper Energy novamente. Acho que não precisamos pesquisar em que setor elas estão. E depois Telephone and Data Systems, mesma coisa aqui. A Talent Energy elevou em 124% aqui também. Core Scientific, nova posição na carteira lá no terceiro trimestre, representa 24% da carteira. Muito interessante, especialmente porque é a Oaktree e o Howard Marks. Ele comentou na televisão que inteligência artificial pode ser uma bolha, mas talvez seja cedo para afirmar. Ok, interessante, segunda vez, né? Vemos a Core Scientific e clicamos no nome para ver quem mais, mas só compraram esses dois. Apenas esses dois compraram Core Scientific no terceiro trimestre. Tudo bem, ele também comprou novos. Então, New Holdings é quase do mesmo tamanho que Grab. Representa 154% da carteira. New Holdings é 153%. Ele aumentou a posição em Grab em 45%. As demais aqui são muito pequenas, abaixo de 1%. EchoStar é interessante, talvez ele tenha comprado antes do acordo com a SpaceX. Espero que sim, por ele. Se você for olhar do que ele talvez tenha saído completamente, podemos ver, ok, ele vendeu tudo de City Royalties, Ecopetrol, K Holdings, Unity Group, que não é a Unity Software, aliás, Berry Petroleum, UIPF Hudson Technologies, Banco Macro e Braskem. Empresas desconhecidas para mim, provavelmente desconhecidas para a maioria de nós, mas essa aqui representava 6% da carteira, certo? Então eu tive que pesquisar. E ele vendeu tudo, porque ela se fundiu com a Viper Energy, que agora representa 5% da carteira dele. Passando para Pat Dorsey. 9 posições na carteira somam 111 bilhões de dólares. Primeiro, Danaher Corporation. Outros dois investidores já venderam totalmente essa posição. Ele ainda tem 15,3% da sua carteira nessa empresa, embora tenha reduzido em 7%. Ele aumentou em 23% sua posição na ASML. Aircap Holdings, eles reduziram isso em cerca de 7% Meta, 12,60% e 9% da carteira, mas reduziram em 2,15%. AutoZone e Google também tiveram grande redução. As ações sem direito a voto e a Booking tiveram redução de 71%. A nova empresa é a Royalty Pharma. Repito, Royalty Pharma. Acho que não precisamos pesquisar em que setor eles atuam. E então, redução de 9% em 6%. Ele vendeu completamente alguma ação? Sim, duas. Wix e Samrush Holdings. Wix, acredito que seja uma empresa. É isso mesmo. No segundo trimestre, reduziu 54% e no primeiro, 44%. Mas no quarto trimestre de 2024, ele comprou um pouco, ok, mas não muito neste trimestre. Bem, neste trimestre, no terceiro trimestre, vendeu para duas empresas, Wix e Samrush Holdings. Passando para Valley Forge Capital Management Dev Cantesaria. 9 posições aqui também, 41 bilhões de dólares em portfólio. Não fez muita coisa, e esse é um cara que não faz muita coisa. Se você olhar para isso, nele não faz muita coisa. Sim, às vezes houve algumas grandes mudanças, mas comparado aos outros, mal faz alguma coisa. Portfólio altamente concentrado, 276% em FICO e 20% em S. P Global, 203% na Mastercard. E aí você tem 15% em Moody's, 74%. Visa 42%, Intuit, 29%, ASML. Depois Equifax e MSCI, menos de 1%. Alta qualidade, algumas delas são empresas de tipo monopolista. É assim que você resume essa carteira. Alguns de vocês podem dizer, essa é uma carteira meio chata, talvez, mas definitivamente é uma carteira que só sobe, sem muitas oscilações para baixo. Agora passando para uma carteira que realmente não é tão estável assim. Esta é a Fundsmith, de Terry Smith. 35 ativos em carteira, totalizando 1.979 milhões de dólares americanos. E aqui você pode ver bastante movimentação, embora aqui também, começando pela Qualis, isso já representa 0,5% da carteira. Analisando as principais atividades, veremos se deixamos totalmente certas posições. Sim, então zeramos posição em Choice Hotels, Exponent, Verisk Analytics aqui também, e saímos completamente dessas. Mastercard vendeu 56% da meta, 47% da posição em Microsoft, 20% da Philip Morris, 184% da Vertiv, 75% da Alphabet. As maiores adições aqui foram Napco Security com 863%, Intuit com 64% e Paycom
Faz tempo que não cobrimos. Paycom's aumentou 265%, Zoetis 253%, Catalyst Pharmaceuticals 24%. Qualys, o nome de cibersegurança, 21%. Ele aumentou sua posição anterior, Home Depot 17%, Waters Corporation 62%. A maior posição da carteira é Stryker Corporation, seguida por IDEX 84 Google. Microsoft e Visa representam 7%, 6% e 6% da carteira Fundsmith. Por último, mas não menos importante, Berkshire Hathaway para sempre para Warren Buffett. 41 posições, 2,673 bilhões de dólares em uma carteira. Ainda reduzindo a posição em Apple, neste caso em 149%, mas Apple ainda representa 226% da carteira. American Express está em 188 tudo. Depois tem o Bank of America, com uma leve queda de 6%, quase uma posição de 11%. Ele fez isso, Ele comprou o Google, ali ri. Eles compraram o Google. Google é uma nova posição. Google é uma empresa de tecnologia que a Berkshire Hathaway comprou. Acredite ou não, é bem louco, né? Não, ninguém teria pensado que essa seria uma posição que a Berkshire compraria. Sim, isso equivale a 162% do portfólio, uma nova posição adquirida no terceiro trimestre. Sim, a Amazon ainda é 0,8% do portfólio. Ainda não sei porque eles não aumentam mais a posição em Amazon. E nesse caso, eles ainda têm United Health. Eles cortaram alguma coisa? Vamos ver se eles cortaram alguma coisa que venderam completamente. Dr. Horton. A participação na VeriSign caiu 323%. É isso, foi o que aconteceu no último trimestre. Compraram essas posições e venderam tudo da T-Mobile. Bem, foi aí que no segundo e no terceiro trimestre eles compraram o Google. E eu suponho que o Google subiu um pouco depois do nosso por causa disso. Mas isso é bom. É bom saber que a Berkshire pode estar assistindo nossos vídeos há pelo menos 6 meses. Mas teria sido melhor se ele tivesse nos ajudado com o PayPal, porque o PayPal poderia ser realmente uma boa oportunidade de valor para eles. Mas talvez eu devesse mandar para eles, tipo uma camiseta do PayPal. Talvez isso os convencesse, mas enfim, é isso que eu tenho para vocês agora. Foi um episódio bem chato, eu diria, de super investidor, né? Não teve realmente muitas jogadas malucas além disso. Não é tão maluco, exceto pela surpreendente compra do Google pela Berkshire. Fora isso, eu realmente não vi nada que chamasse minha atenção. E tudo bem. Acho melhor focarmos no que já temos e queremos expandir, principalmente enquanto esses nomes de qualidade estão em baixa. Vamos ver quanto tempo isso dura. Tivemos várias quedas relâmpago nos últimos 12 meses. Será que isso vai ser a mesma coisa? Ou será que vai ser algo prolongado, talvez? Uma recessão? Ainda não sabemos. Mas já existem vários nomes que estão sendo negociados a preços atrativos. Então, devagar e sempre. Obrigado a todos por assistirem. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.